Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com os vídeos aqui no YouTube. Ficamos um tempo sem vídeos por aqui, mas uma das minhas metas agora para o ano de 2026 é retornar os conteúdos por aqui. E para começar o ano, eu já trouxe um conteúdo muito rico para vocês, para a gente falar um pouco sobre gestão financeira nesse nosso mundo da estética, porque esse é um fator muito importante. Não adianta nós sermos apenas boas em técnicas, nós precisamos saber gerir muito bem o nosso negócio. Então eu trouxe esse conteúdo pra gente hoje. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque nós vamos ter vídeos novos toda semana, nas quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Me sigam lá no Instagram também, @doutora_Bia_Zanotto, que por lá eu também posto conteúdo todos os dias. E agora eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje para a gente falar sobre esse ponto, esse pilar tão importante dentro do nosso negócio, que é a gestão financeira. Seja bem-vinda, Edna. Muito obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Edna Souza, eu sou educadora financeira, atendo empresas e também pessoas físicas. Sou especialista em dívidas na pessoa física e faço consultoria empresarial. Isso, eu vou deixar o Instagram da Edna aqui na bio para vocês seguirem ela. Lá tem todas as informações de contato dela, vocês conseguem acompanhar o Instagram dela, que também tem conteúdo por lá muito rico, tá? Então, inclusive, se vocês já quiserem conversar com ela para começar a gestão financeira do negócio de vocês, da clínica, enfim, do negócio mesmo de vocês, ela vai dar todas as informações por lá. No Instagram dela tem o link do WhatsApp, que vocês conseguem todas as informações. Então eu separei alguns pilares para a gente conversar hoje sobre essa questão da gestão financeira dentro de um negócio da estética. E isso a gente pode falar sobre clínica, sobre consultório. Então independe, se você está numa clínica, se você está no consultório, se você ainda é um profissional iniciante ou se você já tem um negócio aí que já está escalado, a gente quer falar de todas essas pessoas, de todos esses níveis, de avanço aí dentro de um negócio. Então, para começar, eu pensei da gente falar sobre a importância do básico, que é separar a pessoa física da jurídica. E aqui, igual eu falei para você, independente se você está começando ou se você já está ali escalando o seu negócio. Doutora Bia, esse é um dos pontos principais e é onde muitas pessoas erram, que é exatamente separar o dinheiro da empresa do dinheiro da empresária. Esse é um ponto muito importante e quanto a começar estruturar o financeiro da empresa, isso na verdade, antes até de começar um negócio, você tem que fazer os levantamentos para saber o que é que você vai investir para montar aquele negócio. Então, assim, na verdade, começa antes. A gente diz, inclusive, que a decisão de ser empresária, é uma decisão que você toma se você quer ser empresária ou não. A partir do momento, não, eu quero ser empresária, eu quero ter o meu negócio, aí a questão financeira, ela passa a ser uma obrigação. Goste ou não de lidar com dinheiro, com números, com dinheiro todo mundo gosta, né, gente? Mas goste ou não de lidar com números, às vezes com planilhas, aí já passa a ser obrigatório. Se você não faz, você tem que ter alguém que faça aquilo. E a gente sabe que quando o negócio começa, o empresário começa, a gente chama de eu-presa, O empresário é o CEO da empresa, é quem cuida do marketing, é quem cuida das vendas, é quem faz o operacional, é quem, no caso de vocês, é quem faz o trabalho, presta o serviço. Então, assim, a empresária, ela faz tudo, até que ela tenha uma estrutura, que ela possa contratar alguém para cuidar desse financeiro, não tem como deixar de lado, tem que fazer, tem que fazer. É muito importante, inclusive eu estou ainda nessa fase, meu negócio ainda não está escalado, e a Edna hoje ela é minha mentora no meu financeiro da empresa, e ela fala, por mais que você ainda não é uma empresa escalada, você ainda é empresa, você ter essa visão de empresário, Inclusive a gente vai falar sobre esse tópico também mais pra frente, mas ter essa importância de mesmo negócios pequenos ainda, mesmo clínicas pequenas, às vezes você está aí num consultório pequenininho, acabou de começar a atender, você ter essa separação, porque às vezes isso pode gerar até uma sensação de falso lucro. Exatamente, exatamente. Por quê? Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. A pessoa começa um negócio e às vezes até por ser um negócio pequeno, não tem às vezes um funcionário, então a pessoa tende a misturar, o empresário tende a misturar o que é o dinheiro da empresa e assim, normalmente numa empresa entra dinheiro
todos os dias ou quase todos os dias quando você está começando, diferente de quem é um CLT que tem lá quinto dia útil, que recebe o pagamento. Não, quem é empresário normalmente entra dinheiro todos os dias. E é importante separar, ter o seu salário de empresária e definir se você vai conseguir tirar esse salário em um dia determinado, como se fosse um CLT mesmo. Ou se você vai tirar semanalmente, aí vai depender do tamanho do negócio, do fluxo de dinheiro que entra, das despesas desse negócio. A gente vai trabalhando isso, se semanalmente faz essa retirada, mas é uma retirada fixa, não é aleatória, não é à medida que as contas vão chegando. Determina um valor de prolabore, que é o salário da empresária, e aí, que seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, tira aquele valor. Porque o dinheiro que entra na empresa, a empresa tem as despesas dela que precisam ser pagas. E agora eu pensei no outro tópico de precificação, porque eu vejo que muitas vezes, inclusive eu já cometi muito esse erro, de precificar pelo que a galera está cobrando. Deixa eu ver aqui, o pessoal da minha região, da minha cidade está cobrando tanto, então eu também vou cobrar tanto. Tudo bem, acho que isso é importante, você saber quanto seu concorrente está cobrando, quanto a sua região cobra, é importante, mas você precisa saber qual é o custo que você tem, né? E algo que a Edna colocou para mim foi fazer uma ficha técnica de todos os meus procedimentos. E é uma coisa que dá trabalho, porque você tem que saber num centavo quanto te custa cada coisa, quanto te custa uma gase, não um pacote de gás, mas quanto te custa uma unidade de gás, quanto te custa uma agulha, uma seringa. A gente precisa saber isso. Então, fazer essa ficha técnica é muito importante. Então, falar sobre essa questão da importância da ficha técnica, né, quanto que realmente custa, né, saber os nossos custos fixos, e essa importância, né, de não precificar no eu acho. Né? Exatamente. Porque, como você falou, saber o que o seu concorrente está cobrando é importante? Sim, claro, né, faz parte do mercado. Mas você tem que ter a clareza de que qual está sendo o seu lucro naquele procedimento que você está executando. A gente diz que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, óbvio, tem que ter lucro, e o caixa é rei. Você precisa saber do seu faturamento quanto é o seu lucro e quanto desse lucro fica no seu caixa diariamente. Então, na questão da precificação, como a doutora Beatriz falou, realmente ela está tendo um trabalho para fazer essa ficha técnica dela, porque você precisa saber os valores e você precisa saber a quantidade que você utiliza em cada procedimento. Então, assim, tem que fazer inicialmente fazer alguns procedimentos, você medindo, e você vai medir vários procedimentos, 3, 4, 5, para você ter pelo menos uma média de utilização em cada procedimento e vai anotando. Então, assim, não é uma coisa que você senta e já faz dele, não, é uma coisa que você tem que medir, mas assim, é algo que você faz, tem esse trabalho inicial e aí depois você periodicamente faz uma revisão, se ainda é aquelas quantidades, se houve alguma mudança, se precisou mudar alguma coisa. Mas é importantíssimo você ter essa clareza. Gente, clareza em finanças é tudo. Porque quando você não tem isso anotado, normalmente você toma um susto. Quando você vai levantar os seus custos pessoais, você leva um susto. Você acha que é um valor e às vezes é o dobro ou mais. Quando você vai levantar os custos da sua empresa, você acaba levando um susto quando você não tem isso. Por mais que você tenha uma intuição, quando você põe no papel, normalmente o valor é maior. Então, ter a ficha técnica te traz muita clareza de qual é o custo de cada procedimento que você executa. Até para você fazer campanhas mensais, você pode fazer uma condição especial, ou para esse paciente fechou lá um protocolo de um investimento maior, você pode oferecer um desconto. Mas como você vai oferecer esse desconto, você não sabe quantos por cento que é o seu lucro. Exatamente. Então, às vezes, você está dando ali um desconto e você vai ficar sem lucro nenhum, se você não sabe. Porque tem procedimento que, por mais que ele é mais caro, o lucro é menor do que o procedimento que é mais barato. Então, é importante a gente saber isso, por conta dessas situações também que acontecem muito no nosso meio. A gente sempre está fazendo uma campanha mensal, que dá uma condição especial do procedimento, Dia das Mães, enfim, Black Friday. Então, a gente precisa saber o nosso lucro para saber quanto de desconto você vai poder dar para aquela paciente em cima daquele procedimento. Exatamente. Eu acabei de falar, né, que
Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Quando você faz um procedimento que é um valor mais elevado, você vai ter um faturamento maior. Agora, este procedimento é o que te traz mais lucro. Isso você vai saber quando você tem a ficha técnica, que você sabe qual é o custo daquele procedimento para você. Às vezes você acaba investindo energia em um procedimento que o lucro é baixo, enquanto você poderia investir em um outro procedimento que o lucro é proporcionalmente maior do que esse, que é de um valor mais específico. Então, assim, essa clareza é necessária. E como a doutora Beatriz falou, até para você criar campanhas e saber quais descontos você pode dar, quanto você pode dar, é essencial para que você saiba até onde você pode ir dentro daquela promoção que você está organizando. E agora falando sobre prolaborem e lucro. Gente, isso é uma coisa que come meu cérebro também. Eu acho muito difícil você determinar um prolabore. Claro que isso depende de vários fatores. Qual que é a diferença, né, de prolaborem e de lucro? Né? Quando você tira o seu prolabore, né, eu posso tirar um prolabore e deixar meu caixa sem lucro, né? Como que funciona? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, prolabore é o salário do empresário, o salário da empresária. O lucro tem o faturamento, descontou tudo, pagou imposto, pagou aluguel, pagou inclusive o seu prolabore. O que ficar é o lucro. Então, o prolabore é o salário do empresário, que ele tem que ser estabelecido um valor fixo que o empresário vai tirar todos os meses. Inicialmente, a gente sabe que uma empresa não começa vendendo milhões. Normalmente, as empresas começam pequeno. Muitas vezes, a empresária ela tem que investir dinheiro e não tirar dinheiro nos primeiros meses. E depois, quando começar a tirar, ainda é um valor pequeno. Às vezes, não é um valor suficiente para a pessoa viver. Mas é um negócio que está começando e à medida que ele vai crescendo, vai se acompanhando e vai aumentando esse valor de prolabore. E aí vocês podem estar me perguntando, Edna, tá, mas e daí eu ganho dinheiro onde? Empreender é o negócio mais arriscado que existe. Por exemplo, no mercado financeiro, investir em ações é um negócio muito arriscado, é um investimento muito arriscado. Mas qual é o risco máximo? Você perder tudo que você investiu. Eu investi 100 mil reais na ação X. Perdeu, sumiu, acabou, não tem, perdeu 100 mil. E você corre o risco de no negócio você investir 100 mil, perdeu 100 mil e ainda ficar com 100 mil de dívidas. Então, um negócio é o investimento mais arriscado que tem. E qual é a vantagem então de se ter um negócio? Não é no prolabore que você vai ver essa vantagem. A vantagem é, você vai tendo lucro, o seu prolabore é fixo, esse lucro vai sendo acumulado lá na empresa, nas reservas, que a gente vai falar mais adiante, doutora. Nas reservas, você vai acumulando as reservas, é necessário ter uma reserva de alguns meses do custo da sua empresa. E semestralmente, anualmente, quando você já tem um valor de reserva substancial, você vai tirar uma parte daquela reserva. Quando você faz essa retirada de lucro da empresa, é nesse momento que você vai enxergar a vantagem de ser empreendedor. Quando você não tem só uma retirada mensal, a retirada mensal, o prolabore, é como se fosse um CLT. Agora, quando você tem o lucro lá nas reservas e quando você tem um valor lá que já está acumulado, que você pode fazer essa retirada, é nesse momento que você vai ter a vantagem de ser empreendedor. Sim. Sem falar que no nosso nicho a gente consegue escalar para produto digital, então a gente consegue realmente criar um ecossistema com vários braços. Né? Exatamente. E o que é importante também, quando está fazendo essa contabilidade, quando você tem trazer essa clareza, é quanto você está faturando em cada um dos seus procedimentos, ou, né, pelo menos uma forma macro,
mas em cada um dos procedimentos e os outros produtos que você tem do seu negócio, para você saber qual é daqueles produtos que você comercializa, qual deles ou quais deles que te trazem mais lucro, quais deles que você vai colocar mais energia, porque é ele que está sustentando o seu negócio, né? E falando então de reservas, né, a gente já falou bastante aqui já sobre essa importância da reserva, mas fala um pouco mais então sobre essas reservas que a gente precisa fazer, né, para que serve essa reserva, quanto que uma clínica, quanto que a gente tem que ter de reserva para a gente conseguir ali operar com uma tranquilidade. O ideal é que se tenha de 3 a uns 6 meses de toda a despesa da empresa em uma reserva. Quanto mais você puder ter, melhor. Por exemplo, a gente teve ali em 2020 uma situação global onde foi testada essas reservas e muitas empresas não tinham reserva, não só empresas, né? Porque essa questão de reserva é uma questão não só para as empresas como para a pessoa física também, não tinha reserva para sobreviver uma semana. Então, de 2020 para cá, essa questão das reservas, elas estão muito mais claras a necessidade delas. E outra coisa, reserva para essa despesa, ter uma reserva de oportunidade também é importante, porque surgiu uma situação que vale a pena, sei lá, de repente você comprar um equipamento para sua clínica, está numa condição muito interessante. Então, quando você tem essa reserva de oportunidade, é para essas situações, para fazer treinamentos, estar se atualizando, tudo isso você precisa ter reservas para que você possa tocar o seu negócio com mais tranquilidade. Lógico que tudo isso é construído. Você não começa um negócio com essas reservas prontas, você começa o negócio, mas sabendo dessa necessidade, a visão de empresária, que a gente vai também estar falando sobre isso mais adiante, né, doutora? Sim. Então é importante a reserva para meses de baixa, né? Porque a gente sabe que na estética tem meses ali, fim de ano, é aquele estouro que a gente racha de vender, mas chega janeiro, o consultório clínica já fica um pouco mais parado. A gente então precisa ter essa reserva para, caso a gente não venha a ter um faturamento suficiente para suprir ali todos os custos que você tem no mês, você tem ali sua reserva para, né, te salvar ali e você passar com tranquilidade. Às vezes acontece algum imprevisto, o ar-condicionado estragou, o equipamento estragou, né? Chega o começo de ano, também tem anuidade de conselho para pagar, então a gente precisa ter essas reservas para operar com tranquilidade. E aí, cortando um instantinho, todas essas despesas que se você não tem esse financeiro organizado, você vai levando elas assim, de repente chegou janeiro, você tem um conselho para pagar, por exemplo. O conselho é algo que surgiu do nada? Não, é algo que você sabe que você tem que pagar todo ano. Então é algo que tem que ser planejado o pagamento. Não é uma despesa esporádica, não é uma despesa... Não é um imprevisto. Imprevisto, exatamente. Não é um imprevisto que aconteceu. Então, quando você tem o seu financeiro organizado, você sabe exatamente quanto você tem que pagar todo mês e quais são as despesas que você tem anualmente, como por exemplo a do conselho, e você já vai fazendo caixa para quando chegar em janeiro você fazer aquele pagamento. E aí, por último, eu coloquei um tópico que, né, não é tão técnico, vamos dizer assim, mas que eu acho que é muito importante, que a Edna fala muito também nas nossas mentorias, que é sobre ter a visão empreendedora. Né? Então, ela sempre fala para mim, por mais que você ainda é uma eu presa, já se veja como uma empresária, já pense como uma empresária. E aqui a gente entra em questões de tomada de decisão, né, baseada em número, não em razão. A gente precisa ter planejamento para ter metas, para ter um crescimento sustentável, ter essa visão de empresária, mesmo ainda sendo uma autônoma, né? Porque a gente tem muito essa visão de só é empresária quando a empresa anda sem você ali no operacional.
mas a gente já precisa, mesmo ainda sendo autônoma, mesmo você ainda sendo a injetora principal do seu negócio, mesmo sendo uma empresa, que você tenha essa visão empreendedora, até que você estruture processos, né? A gente está agora nesse caminho de começar a estruturar processos, mesmo que eu ainda seja uma empresa, porque no momento que eu decidi contratar alguém, eu já estou com todos os meus processos montados para que a minha empresa funcione da melhor forma possível e os meus pacientes tenham sempre a mesma experiência, né? Então, a importância dessa visão empreendedora, mesmo ainda sendo uma autônoma. Exatamente, exatamente. Eu e a doutora Beatriz, a gente tem falado muito nessa questão de se enxergar como empresária, construir um organograma da empresa dela. Por mais que ela seja ela é a CEO da empresa e também é a diretora de marketing e é a profissional que executa o marketing, é a diretora das vendas e é a profissional que executa, mas quando ela tem isso definido, o que faz o setor de marketing? O que faz o setor de vendas? O que faz o setor financeiro? Quando ela tem isso estruturado, ela sabe o que faz cada um. Quando ela começa a ter uma estrutura para a empresa dela, ela sabe quando ela contratar alguém para cuidar do financeiro, o que a pessoa tem que cuidar? Contas a pagar, contas a receber, tem que fazer a conciliação. Ela sabe o que tem que fazer. Então, na empresa dela, agora eu vou cuidar do meu financeiro. O que é que eu tenho que olhar no financeiro? Agora eu vou estar cuidando do marketing. O que é que eu tenho que olhar no marketing? O que eu preciso cuidar? O que eu preciso ver? O que eu preciso executar? Quando ela for contratar alguém, ela já sabe o que ela tem que passar para essa pessoa fazer. Então, ter um organograma. Gente, eu presa, mas tem que ter um organograma. Tem que ter uma missão, visão e valores da empresa. Algumas coisas vai mudando conforme a empresa vai crescendo, vai mudando. A missão da empresa, às vezes você vai crescendo, você vai mudando, você vai tendo uma outra visão do negócio, você vai agregando algumas coisas, mas você já tem que começar a construir isso. Quando você começa a estruturar a sua empresa pequena, ela já cresce estruturada. Uma empresa que cresce sem estrutura, ela tende a ter problema lá na frente, porque não teve estrutura. Muitas vezes o que a gente enxerga é empresas que estão em crise financeira, e aí a gente vai ver e o proprietário diz, era uma oportunidade de expandir, de ter uma filial. Podia ser uma oportunidade, mas ele não tinha dinheiro para abraçar aquela oportunidade. Como ele não tinha clareza dos números dele, ele acreditava que seria uma oportunidade de crescimento e, na verdade, foi uma situação que trouxe sérios problemas, a empresa dele entrou em crise. Isso a gente vê no dia a dia de empresas crescendo sem estrutura. Então, está começando agora, é pequeno, é mais fácil de organizar, mas já cresce organizado, já cresce estruturado. Isso é muito importante. E assim, a visão como empresário, qual é o papel do empresário? Estratégico. Dentro de uma empresa, a gente tem os níveis de gestão: estratégico, tático e o operacional. Quando é empresa, você está nos três momentos ali. À medida que a empresa vai crescendo, você vai saindo do operacional e vai deixando, contratando pessoas, depois você vai saindo do tático. Agora, o único papel que você não pode delegar para ninguém é o estratégico. O único nível de gestão que você não pode delegar é o estratégico. O estratégico vai ser sempre você. Você que vai tomar as decisões dos rumos para a sua empresa. E aí você tem alguém para cuidar do tático, você tem alguém para cuidar do operacional. Tendo essa clareza, tendo essa visão, você vai crescendo e sabe em que momento você vai ter outra pessoa para cuidar de uma ou de outra coisa e qual é a que você não pode delegar para ninguém. Perfeito. Então, gente, nós quisemos trazer esses pontos importantes para vocês
né, que é importante dentro de uma gestão financeira. O negócio ele não anda se não tem uma gestão financeira, se não tem processo, se não tem toda essa organização, a empresa não anda. Então, além de técnica, além de, né, ser um bom injetor é o mínimo que você tem que fazer. Então, para o seu negócio escalar, crescer, fluir, você precisa também dominar a venda, dominar a gestão financeira, tudo além de uma técnica, tá? Então, nós trouxemos esse conteúdo aqui para vocês, muito rico, com muita sabedoria do que vocês precisam fazer. Então, se você ainda está muito perdido no que fazer no seu negócio, em como estruturar, em como organizar, como fazer essa gestão financeira, a Edna está à disposição de vocês. O Instagram dela, como eu falei, está aqui na bio. Você vai lá no Instagram e lá tem todas as informações de contato dela, tem o WhatsApp no link da bio dela, entre em contato com ela, que ela é maravilhosa. Ela que estava sendo a minha mentora, me ajudando a organizar, a estruturar todo o meu negócio. E com certeza está sendo um divisor de águas para mim entender todos esses pontos, tá? Então é importante separar a pessoa física de jurídica, saber fazer precificação, diferenciar prolabore do lucro, separar o lucro, separar a prolabore, ter essas reservas financeiras da clínica e ter essa visão empreendedora, tá? Então nós quisemos trazer esse conteúdo para vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se foi útil para você, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de comentar aqui se você tiver alguma dúvida, que eu mando para a Edna a dúvida e ela me traz a resposta e eu posto aqui para vocês. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Edna, por ter aceitado o convite, né? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2026 e eu queria já trazer um conteúdo muito valioso para vocês. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui e dar essa aula pra gente de gestão. Eu que agradeço, doutora Beatriz, e assim estou à disposição. É um assunto muito importante, como eu falei, caixa é rei na empresa, então é um assunto muito importante. Todos os empresários precisam dar atenção para o financeiro da sua empresa, para que cresça estruturado, para que cresça realmente com sucesso, né? Que seja realmente um sucesso. Me sigam lá no Instagram e se precisarem de ajuda, eu estou aqui para orientar vocês. Obrigada. Isso, gente. Um beijo. Até o próximo.